Pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou, a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Desce bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, 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 não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Na, 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 na.
Os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, e no Pai vou confiar. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a
se descobrir. Encara teu próprio eu e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir. Encara teu próprio eu e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas
pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Olá, boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de quinta-feira e que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Meu nome é Maria Marcília e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as reuniões que a nossa Casa de Miguel disponibiliza aqui no canal do YouTube. Nós temos 3 reuniões públicas, né, onde há o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Elas ocorrem aos domingos, às 9 horas, às quintas-feiras, 14h30, e às sextas-feiras, às 20 horas. Nós temos as reuniões de fluidoterapia, onde há o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E são reuniões direcionadas à saúde, tratamento da saúde física e saúde espiritual. Elas ocorrem às terças-feiras, 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas. E temos também a nossa reunião da Prece da Saudade, onde há também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma reunião dedicada aos irmãos recém-desencarnados ou não. E nessa reunião, nós podemos colocar os nomes dos nossos entes queridos, desencarnados, no chat da reunião, enquanto ela está ocorrendo aqui no canal do YouTube. Essa reunião ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30.
Hoje nós teremos o estudo das nossas companheiras Kátia e Regina. A Kátia vai trazer para a gente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre os vendilhões do tempo. E a Regina vai trazer para a gente as questões do Livro dos Espíritos sobre a natureza das penas e gozos futuros. Boa reunião para todos nós. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 31. Coisas mínimas. E disse-lhe Jesus: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis fazer ainda as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Boa tarde, amigos. Vamos nos concentrando para a nossa prece inicial, dizendo: Senhor de infinita bondade e amor, aqui nos encontramos nesse momento, embora ainda de maneira virtual, mas unidos pelos pensamentos e vibrações, agradecendo a grande oportunidade de vivenciar seus ensinamentos através desta grande oportunidade de estudo. E nos comprometendo para que todos esses esclarecimentos fiquem registrados de tal forma
para que apliquemos no nosso dia a dia, nos ajudando a nos tornar seres melhores. Senhor, fortaleça a nossa fé, que aceitemos com paciência e resignação o nosso momento atual, que encontra-se bem turbulento. Que os trabalhadores da nossa Casa de Miguel, Catuíte, Bezerra de Menezes, nossas irmãs Margaridas, nos facilite no entendimento dos estudos, nos fortalecendo e amparando. Obrigada, amigos. E assim, damos como iniciada a nossa reunião dessa tarde. Que assim seja. Obrigada por tudo, irmãos queridos. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, vamos ao nosso estudo da tarde de hoje, do Livro dos Espíritos, que trata de natureza das penas e gozos futuros. É a parte 4ª do capítulo 2. E as nossas perguntinhas da tarde de hoje vão da 974 a 982. Vamos lá, primeira pergunta, 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Letra A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será a duradoura nem salutar. Então, uma reflexãozinha sobre essa pergunta. Esses procedimentos, eles foram criados para amedrontar os fiéis, na época foram criados pela igreja, para amedrontar seus fiéis, alertando-os para o perigo do pecado, colocando as penas como castigo, como sendo eternas, sem remissão. Foi uma necessidade para aquele momento, por conta da imagem enérgica do fogo. Mas hoje nada disso faz mais sentido. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta dos espíritos: sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Nessa pergunta, pesquisando, eu encontrei na 642 um complemento. Vamos ver. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta dos espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Pergunta 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e neste caso, que fica sendo a felicidade deles,
se é assim turbada. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. 976A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem. Eu vou fazer uma pausazinha nas perguntas para que o assunto não fique muito alongado, meio perdido. Então, nós vamos fazer um comentário, uma reflexão. E até o momento, a gente pode afirmar para vocês que a síntese do estudo é a questão da prática do bem. É importante frisar que o mal terá um fim, porque o mal não é criação de Deus. Nós vemos que colhemos aquilo que plantamos. Então, cada um de nós está no lugar certo, no momento certo, diante das provas que buscou para si mesmo. Enquanto estamos encarnados, nós temos a bênção do esquecimento, o esquecimento do passado. Na pergunta 392, 399, isso está bem esclarecido. Mas no estado errante, o espírito visualiza as suas faltas e a finalidade de repará-las. É preciso que consertemos todo o mal que fizemos para que possamos crescer e evoluir. Fazendo um comentário a respeito dessa pergunta 976, quando a resposta dos espíritos vem dizendo que não constitui motivo de aflição, nós podemos refletir dizendo que não constitui motivo de aflição por saberem os espíritos que eles necessitam dessas experiências amargas, mas não deixa de proporcionar certa dose de compaixão natural nos sentimentos elevados dos espíritos que já estão a caminho do enobrecimento e exatamente por isso oferecem ajuda constante a esses companheiros desviados na rota divina. Voltando às perguntas, agora nós vamos para 977, 977A. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não. Pode ser de outro modo, dilo o bom senso. 977A. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos responsáveis e a presença constante dos que dele foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade? As provas porque ainda tenha que passar para acabar a sua purificação? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Vamos refletir mais um pouquinho sobre essa questão 978. A purificação das faltas que um espírito tenha cometido passa por várias fases de redenção. E em cada uma delas, ele deixa um pouco dele mesmo,
abnegação, renúncia, arrependimento, gratidão. E essas virtudes, agora elaboradas para ressarcir as dívidas, apagam o passado culposo, que desaparece da mente do ex-infrator, que se sente livre para novas experiências no campo do bem. 979. Não será para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Resposta dos espíritos: para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso, e pensar nas provas que ainda haja de sofrer. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade. Os espíritos entre os quais haja recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos. Na 980, nós podemos comentar falando que os laços de simpatia, de amizade, de fraternidade são conquistas do campo da carne, que proporcionam momentos de intensa felicidade. E pode-se dizer que é a principal alegria do espírito no mundo do pensamento ao poder desfrutar do convívio com espíritos que possuem os mesmos desejos de elevação espiritual. Pergunta 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença, entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Na 981, nós podemos enriquecer dizendo que o conhecimento e uma educação adequada a respeito da morte fazem com que o espírito se sinta à vontade diante desse fenômeno que provoca o horror em milhares de pessoas. O desconhecimento sobre a morte leva o homem terreno a temer o desconhecido, duvidar do seu futuro e sofrer por antecipação, mesmo antes da morte. Vamos agora à nossa última perguntinha, a 982. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E os espíritos dizem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então ele cita aí as perguntas 165, 799, que vão reforçar toda essa resposta. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia.
O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Continuando os nossos comentários, durante o estudo, nessas perguntas suplementares, eu encontro uma nota em que Kardec fala o seguinte: é inútil que aquele que faz o mal queira escapar aos olhos de suas vítimas, enquanto que o homem de bem, ao contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Quando Kardec também pergunta aos espíritos, no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Isso aí resume tudo. Laços de simpatia, diferenças entre aqueles que temem a morte e aqueles que estão mais soltos. A prática do bem é a chave de tudo. E quando nós citamos na questão 982, as perguntas 165, 799, nós podemos citar também a 159, 842, todas essas ilustram e enriquecem todo esse assunto. O foco do estudo, em síntese, como já foi falado, é mostrar que praticando o bem, estaremos com a consciência tranquila, do espírito estar bem consigo mesmo e de que ele é responsável por todo o bem e todo o mal que ele fizer. Enquanto ele não apagar as faltas, ele não poderá ascender na escala evolutiva. Com isso, ficam desmistificadas as penas eternas e o fogo eterno. Kardec continua desmistificando junto com os espíritos, desconstruindo pensamentos equivocados, mostrando a nossa realidade, embora fique claro, mais uma vez, a importância da prática do bem. Kardec vem falando da função do espiritismo, que não pode deixar de ser falada, uma vez que nós estamos fazendo um estudo na Casa Espírita. E fechando, comentando o objetivo do estudo, nós podemos situar a desmistificação de conceitos, a prática do bem, a consciência tranquila e o espiritismo como instrumento de auxílio, mas não sendo imprescindível. Imprescindível é a prática do bem. Fiquem com Deus e uma boa tarde. E para nós fecharmos o nosso estudo da tarde de hoje, eu trouxe uma mensagem de Divaldo que se encaixa no nosso assunto, no que nós falamos anteriormente. E ela diz que na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de afeto. Divaldo Franco. Obrigada por tudo. Fiquem em paz. Boa tarde.
tarde, companheiros. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Kátia Mondaini. Hoje eu trago para vocês o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o item 5 e 6, mercadores expulsos do templo. Expulsos do templo? Por que será? Quem será que fez isso? Será que foi com violência? Vamos tentar descobrir, né? Então, que Jesus continue nos inspirando no estudo dessa tarde. Fique conosco. Primeiro, vamos entender um pouco sobre o que era o templo. Naquela época, atendendo às tradições judaicas, as crianças que nasciam eram levadas ao templo pelos pais, que apresentavam também as oferendas, tais como pombos, bezerros e outros animais, além de importâncias, de acordo com as condições da família. O mesmo aconteceu com Jesus ao nascer. Então, Jesus conhecia todas as tradições judaicas e sabia a importância do Templo de Jerusalém para todo o povo. Esse templo, o qual consta aqui nessa passagem do Evangelho, ele era o segundo templo e esse foi construído pelo rei Herodes. Nesse templo aconteciam muitas coisas. Havia um pátio com piscinas para purificação e dentro do templo várias divisões. Entre elas tinha uma parte destinada aos gentios, outra para pessoas que não eram batizadas, outras para sacerdotes, e existiam ainda outras com determinados propósitos. Ele era todo ornamentado com as coisas mais preciosas daquela época. Mas hoje só existe o Muro das Lamentações, que acredito que vocês já devam ter ouvido falar. E então, após esse pequeno entendimento do que era o templo e do significado dele para Jesus, nós podemos então iniciar a leitura do Evangelho. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Quem nos traz é São Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, e São Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13. Item 6. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço.
E aí, vamos lá. Será que Jesus, de fato, ele foi agressivo nesta situação? Algumas vezes, ao lermos determinados episódios de Jesus, se nós não tivermos atenção, parecem bem estranhos. Contam que Jesus foi ao templo de Jerusalém e ficou indignado por ver aquela casa de oração com homens vendendo animais e outros ainda comerciando ali. Com isso, fez um chicote e expulsou a todos, espalhando o dinheiro dos homens pelo chão e derrubando mesas. Reconhecendo que nosso Mestre Jesus é o Espírito mais perfeito que a terra já recebeu, lembrando ainda que ele é nosso modelo e guia, fica muito difícil imaginar ele transfigurado em um homem possuído pela ira. Imaginem aquele que falou: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentei também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Quem nos trouxe foi São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Como é que poderia ser impulsivo e agressivo mediante essas palavras, né? Através do exemplo da virtude encarnada, que era em corpo de homem, Jesus deixou impressas suas palavras e sua passagem pela humanidade. Podemos entender que a presença de Jesus era temida por todos, pois ele falava com autoridade moral de que era portador. As palavras de Jesus, ao adentrar no templo, quando ele disse: que fizestes da casa de meu pai um covil de ladrões, elas soaram como chibatadas para aquelas consciências. Quem, em sã consciência, iria permanecer ali? Eles desejaram fugir àquela presença serena, porém enérgica. E com isso, saíram esbarrando e derrubando gaiolas, mesas e em animais para buscarem uma saída. Quem visse de fora, correndo apressados, entenderia que o Cristo os expulsara, e para os que penetrassem no templo, vendo as mesas derrubadas e as mercadorias espalhadas, com certeza concluiria que o Cristo promovera toda a desordem. Quando Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, afirmava que a letra mata, o espírito vivifica, ele nos faz lembrar que é necessário extrair o espírito da letra. Aquela mansuetude por excelência que era Jesus jamais desceria ao plano humano da agressividade. Podemos dizer que as palavras de Jesus poderiam ser enérgicas, mas nunca desprovida de amor, pois somente palavras de condução ao bem é que saíam de sua boca. Desse episódio, podemos entender que nós não devemos comercializar coisas sagradas, que o ensino a respeito de Deus, da prece, das bênçãos espirituais, são coisas sagradas, sobre as quais jamais devem ser cobrados. Lembram do estudo do Evangelho que tivemos na semana passada, se não me engano?
dar de graça o que de graça se recebe? Eis a norma e a conduta corretas, preconizadas pelo mestre do amor, da sabedoria e da mansuetude. Entendemos então que, submetendo a questão ao crivo da razão, chegaremos à conclusão de que Jesus não teria adotado tal conduta, como espírito puro que é. E como nos mostra a codificação espírita, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vedes Jesus. E analisando a característica de um espírito puro, veremos que há predomínio do espírito sobre a matéria quando encarnado, né? Além da superioridade moral e intelectual sobre os demais. Também lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos com o título de Primeira Ordem, Espíritos Puros, a questão 112, que traz caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Podemos entender que, se Jesus é um espírito puro, consequentemente, não manifestaria paixões inferiores, como a raiva e a agressividade, nem mesmo encarnado, pois espíritos pertencentes a essa ordem já expurgaram de seu íntimo esse tipo de sentimento, que é uma característica humana. E concluímos que a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus na purificação do templo é apenas uma questão de interpretação. Estamos todos sendo convidados, segundo nos orienta Paulo de Tarso, e que falei anteriormente, a extrair o espírito da letra, ou seja, realizar um mergulho mais profundo sobre as inesquecíveis lições do Mestre. E entendendo que é sob essa perspectiva e por este propósito que devemos refletir sobre a lição da purificação e, consequentemente, expulsão por Jesus dos vendilhões do templo. E temos também Kardec, que nos traz a resposta na questão 115, também no Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Estamos mais uma vez mergulhados no vaso físico por meio da bendita oportunidade reencarnatória. Pois, sob essa perspectiva, que compartilhamos o entendimento do evangelista João de que é o nosso corpo físico a morada, o templo do nosso espírito. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. João, capítulo 2, versículo 21. Quando permitimos que Jesus adentre o nosso templo, o nosso coração, a nossa casa mental, seremos com certeza capazes de percebê-lo e de senti-lo agindo em nós. Dizem os evangelistas que Jesus chega a Jerusalém e adentra o templo após pernoitar em Betânia. Jerusalém, em hebraico, significa cidade da paz. Podemos até comparar com o nosso estado psíquico e espiritual superior de vigilância. Um padrão vibratório elevado e transcendente. Já Betânia, em hebraico, significa casa da aflição, que, comparando, seria a região psíquica em que muitas das vezes nos situamos. Então, Jesus sobe de Betânia a Jerusalém,
Jesus sobe, portanto, vibratoriamente. A subida de Betânia a Jerusalém implica de cada um de nós esforço, disciplina, atitude e o firme propósito de nos melhorarmos, ou seja, a tomada de consciência e o ato contínuo, o início da reforma íntima, ou, segundo Paulo de Tarso, a travar o bom combate. Jesus adentrará o nosso templo íntimo, a morada do nosso espírito, quando estivermos subindo a Jerusalém e mudado de faixa vibratória. Quando situarmos a nossa casa mental, nosso psiquismo, em regiões onde vislumbramos a paz. Betânia representa o nosso consciente e Jerusalém, o superconsciente. Permitindo que Jesus faça morada em nós, permitiremos que ele purifique e expulse os vendilhões que comercializam e os salteadores que furtam no interior do nosso templo. Mas quem seriam esses vendilhões e os salteadores que comercializam dentro do nosso interior? Podemos dizer que o orgulho, o egoísmo, o desamor, raiva, inveja, maledicência, apego residem em nosso íntimo e com os quais barganhamos em troca de vantagens? Apenas para refletirmos, podemos nos perguntar: fazemos caridade com o objetivo de troca? Eu ajudo, mas espero que Deus esteja vendo isso. Ou participando de tarefas dentro da casa espírita para chamar a atenção ou com sentimento de gratidão. Quanto ao sacrifício pessoal, contabilizamos o bônus hora para reentrada na pátria espiritual? Podemos refletir também como nos posicionamos frente aos compromissos com o próprio Evangelho. Finalmente, pergunto: desejamos ter o nosso templo purificado? Desejamos que Jesus expulse os vendilhões e os salteadores que estão comercializando dentro de nós? Se sim, mãos à obra. Estudemos e cultuemos o Evangelho em nosso lar, nas casas espíritas, no movimento espírita organizado e no meio social em que somos chamados a servir, para que no futuro próximo, bem próximo, quem sabe, possamos efetivamente estarmos puros, a exemplo de Jesus, nosso guia e modelo. E para finalizar, trouxe para vocês uma mensagem com o título Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades, na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes
para lições de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, do quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa dentro dos círculos do serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Graças a Deus. Com certeza o nosso estudo nos fez refletir. Pelo menos eu espero que tenha conseguido isso. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês permanecerem aqui conosco nesse canal do YouTube, cada vez mais entendendo e conhecendo a nossa doutrina e os ensinamentos cristãos. Que bom! Graças a Deus! Jesus, nós queremos te agradecer por toda a tarde que nós tivemos hoje, por todo um momento de reflexão, por tudo que nós ouvimos, Senhor, e podermos interiorizar cada ensinamento que nós tivemos nessa tarde. Gratidão é a palavra que nos reveste. Gratidão é o sentimento da oportunidade que tu nos concede através desses estudos online, pelo esse canal que nos foi proporcionado nesse momento de isolamento ainda. Gratidão, Senhor. Nós te rogamos que tu possa fazer morada dentro de nós, mas que a gente possa abrir as nossas portas para essa morada. E assim, com a tua ajuda, cada um de nós possamos expulsar tudo e todos os pensamentos que nos conduzem ou nos desviam dos teus ensinamentos. Nos conduzem ao mal, que eu quero dizer. Por isso, Senhor, que seja o nosso templo interior
a tua morada. E assim te rogamos, paz e serenidade para todos aqueles que necessitam da tua presença constante em seus corações. Graças te damos, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração, ajude um irmão. A caridade é o caminho do amor. Façais ainda que Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas
Vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá, preguiça, nem dei bola pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras, fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sei um bom remédio pra curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas
O alto amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Meus amados, o espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, nos fala de nossa capacidade de amar a nós mesmos, nos respeitando e ao outro também. Respeitar nossas capacidades e ou limitações é auto-amor. É entender que mesmo quando algo não dá certo, devemos nos respeitar e nos amar, entendendo que não estamos sozinhos e que dias melhores virão. Tendo força, coragem e acreditando em si mesmo, devemos seguir em frente, de cabeça erguida, tendo a certeza de que depende de você mesmo se olhar no espelho e ver aquilo que há de melhor em você. Sorrir e ser feliz, porque você também é um filho muito amado de Deus Pai. Graças a Deus. Agora vamos nos preparar para a prece inicial. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos elevar os nossos corações a Jesus, o nosso Mestre, pedindo para que esteja conosco, abençoando as nossas vidas, os nossos lares, para que nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes aos estudos e reflexões de hoje. Que possamos aprender e aplicar, Senhor, todas essas instruções pensadas com tanto carinho e amor nas nossas vidas. Esteja conosco e nos abençoe sempre. Oi, gente, tudo bem? Eu vim contar para vocês qual é o nosso tema de hoje. Então, é o alto amor, mas deixa eu explicar bem direitinho. Primeiro, eu queria falar para vocês a respeito desse sentimento que é o amor. E para isso eu peguei emprestado a definição de uma autora chamada Tônia Casarim, que escreveu um livro chamado Tenho Mais Monstros na Barriga. Nesse livro, ela fala que cada sentimento é como se fosse um monstrinho. E ela descreve o amor com essa imagem fofinha que está aí no nosso slide. E diz assim: eu tenho um monstrinho imenso dentro de mim. Ele é grande, enorme, parece um gigante. Ele ocupa toda a minha barriga, mas não me incomoda. Pelo contrário, ele me preenche. Ele aparece em momentos surpreendentes. Às vezes, ele surge quando eu estou em casa, assim, sem fazer nada, observando os meus pais. Mesmo que a gente esteja junto todos os dias,
Quando eu estou na companhia desse monstrinho, eu sinto um carinho profundo por eles. Mas não é qualquer carinho, não, daqueles que você sente quando vê um cachorrinho fofo na rua. É um cuidado extremo com eles, uma vontade de estar juntinho o tempo todo. É uma sensação de bem-estar intensa. Eu sinto que eles são especiais para mim, assim como a minha irmã, minha avó, meu primo. E tem uma menina da minha sala na escola, mas isso é outra história. Esse é o monstrinho do amor. Então, quando a Tônia fala isso, ela fala do amor em geral. Mas hoje a gente vai falar do alto amor, que é como esse elefantinho que tem aí na imagem, sabe? Quando você se olha e sente que legal que você é. Como você também pode fazer coisas boas. Jesus mesmo disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. É desse si mesmo que a gente está falando quando a gente fala de alto amor, do gostar de si. Vamos ver como é que a gente pode falar um pouco mais a respeito disso? Vou contar uma história que fala da vida e das voltas que às vezes dá. Bem no alto de um monte de longa subida tinha um parque bom de brincar. Lá vivia um cordeiro da mais branca lã, tão brilhante que até se sentia um galã. Seu orgulho era tal que já bem de manhã começava a sapatear. No caminho os vizinhos olhavam bem e achavam que aquilo era tão divertido que todos dançavam também. Mas um dia... Então, pulando o morro acima, um lebrílope bem grande se aproxima. Esse sábio dos sábios que nunca desanima faz uma pausa para ver o que há. Ô, guri, por que esse clima? Eu era orgulhoso de ser tão lanoso, eu dançava contente fazendo o meu show, mas então me pegaram e tudo acabou, minha lã tosquiaram e olha só como eu tô. E se isso não bastasse, todo mundo ri de mim, porque eu tô muito ridículo, rosa e com frio. Rosa? Rosa? Mas o que tem ser rosa? A vida é horrorosa se não for cor de rosa. Isso não é problema. A pele tanto faz. Se é branca, rosa, negra ou lilás. Às vezes em cima e às vezes embaixo. Assim é o mundo. Escute o que eu acho. Seu corpo é saudável, dos pés à cabeça. Agradeça a sua sorte e a tristeza esqueça. E sobre sua dança eu vou lhe mostrar que pode subir e quase voar. Levante uma perna e arremesse no ar. É gostoso demais brincar de pular, pular, pular e pular. Até chegar bem perto do céu, só precisa tentar ir pulando ao léu. Levante uma perna e arremesse no ar.
durante a primavera eles vinham pegá-lo, o casaco já era. Depois tosquiado e sem peso a levar, não mais se incomodava, só queria pular, pular, pular e pular. Pois nessa vida, subindo ou descendo, neblina dos amigos vão aparecendo. Olá, pessoal! Agora nós vamos assistir um vídeo de uma senhorinha tomando vacina. Vamos lá? Sim! Nesse vídeo aparece uma senhorinha dançando muito feliz por estar tomando a vacina. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, ela nos dá uma lição de otimismo, de entusiasmo, de felicidade pela vida e de alto amor. A felicidade dela é tão grande que ela contagia as pessoas que estão à sua volta e começam a bater palma para ela. Vocês gostaram desse vídeo? Eu fiquei contagiada com a felicidade dela, não é mesmo? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vocês sabiam que a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si? Mas o que é ter Deus dentro de mim? É não perder a esperança no ser humano, é ter satisfação no que faz, ter força de vontade, ter coragem, ter fé, e é ter certeza que auxílio do alto virá. Uma pessoa com entusiasmo é capaz de transmitir coragem, de levar alegria e consolo para outras pessoas. E isso ficou bem claro no comportamento da senhorinha tomando a vacina, não é mesmo? E no outro vídeo da ovelhinha, que também era um bichinho muito entusiasmado e feliz, que quando acordava, saía sapateando e que seu entusiasmo contagiava os outros bichinhos, vocês lembram? Mas ela se sentia assim por se achar bonita, tinha orgulho da sua lã branquinha e brilhante. Até que um dia alguém corta toda a sua lã e ela fica muito triste, começa a achar feia e perde a vontade de sapatear. Até que aparece um bichinho bem grande e diz para ela que não importa que o corpo dela está coberto de lã ou não, se a cor da sua pele é rosa, branca ou vermelha, que o importante é ter um corpo saudável. Não importa a sua aparência para ser feliz e ter amigos, ele diz para ela. Temos que nos amar como somos, pois só assim também seremos amados. Temos que nos aceitar como somos, mas sempre pensando em nos melhorarmos. Então, a senhorinha se aceitava, ela tinha entusiasmo pela vida, queria se melhorar tomando a vacina e não se importava com a sua aparência. A ovelhinha também entendeu isso depois, né? Que o amigo conversou com ela e disse que a aparência não importa para ser feliz, que o importante é quem somos, o que temos de bom no nosso coração para oferecer para as outras pessoas. E agora, para a gente entender bem melhor esses dois vídeos, nós vamos com uma atividade para a tia Olivia, tá bom? Fala aí, tia Olivia, mostra para as crianças a nossa atividade de hoje. Oi, crianças! A atividade de hoje se chama espelho. É isso mesmo. Chame uma pessoa que você goste bastante,
que esteja aí pertinho de você, que nós vamos fazer essa atividade. Nela, a gente vai ver o que a gente tem de mais bonito, o que a gente mais gosta na gente mesmo. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Tudo! O que você está fazendo aqui? Ai, que bom! Nós vamos fazer uma atividade agora. Você quer participar com a gente? Quero! Olha, a brincadeira é o seguinte. Você vai olhar para mim e vai dizer o que você acha que eu tenho de bonito. E eu vou olhar para você e vou dizer o que você tem de bonito, tá bom? Tá bom. Ah, tia Olívia, o que foi? Hoje na escola me chamaram de feia. Ah. Olha só, a gente nunca vai agradar todo mundo e você é o que você sente de você mesmo, não o que os outros falam de você. Ah, tá. Vamos à brincadeira então? Vamos. Posso começar? Vai. Bem, o que eu adoro em você é esse seu cabelo. É tão macio, eu adoro. Agora vai lá, é você. O que você gosta de mim? Ah, eu gosto do seu sorriso, tia Olívia. Eu também gosto do meu sorriso. Agora sou eu. Eu adoro seus olhinhos. É lindinha mesmo. Vai lá, agora fala de mim. Ai, eu gosto das suas pintinhas. Eu sou cheia de pintinha, não é mesmo? É muito sol que eu peguei. Mas eu gosto, tia Olívia. É isso mesmo. E agora, eu gosto de você. Esse teu jeitinho tão... Seu jeitinho tão meiguinho. Eu adoro. Gostou da brincadeira? E aí, vocês gostaram também? Faz isso também. Fica um de frente para o outro e diz o que você tem de mais bonito. Beijinho. Lindinha, tchau! Agora, nós vamos à prece final. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer por esse lindo estudo preparado com tanto amor que fala sobre isso, o alto amor, o quanto a gente tem que se sentir amado e orgulhosos por serem filhos de Deus, por estarmos aqui na Terra, aprendendo, tendo a oportunidade de evoluir. Amado Mestre, que a gente possa ter uma semana abençoada e guardar esses sentimentos e essa energia conosco. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.